Olá pessoal, então hoje eu vou falar sobre o método de Euler. O método de Euler é um método numérico desenhado para resolver problemas diferenciais como esse aqui. Em geral o método de Euler ele é empregado para a gente resolver um problema de valor inicial, ou seja, uma EDO com todas as condições de contorno no mesmo ponto. Esse método ele é muito importante porque a partir dele nós podemos desenvolver métodos mais acurados e por si só eles quase sempre é o primeiro método que a gente usa para resolver um problema diferencial desse tipo, para testar se o nosso modelo geral está funcionando, pelo menos a grosso modo, antes de partir para abordagens mais acuradas ou mais refinadas, tá bom? Então vamos atacar. Primeiro, só para dar um contexto, eu não vou resolver, ou melhor, não vou fazer o método de forma muito rigorosa, eu prefiro dar uma noção mais intuitiva e depois a gente pode estudar isso com algum material de apoio com mais rigor. O objetivo é fazer um método de Euler, depois mostrar como a gente pode melhorar esse método para finalmente avançar para o método de Runge-Kutta, ok? Então vamos começar. Então aqui nós temos um modelo de um problema de valor inicial de primeira ordem, tá certo? Y' é igual a f é qualquer função de y e t, e potencialmente não linear, obviamente, com a condição de contorno sendo y0. Se a gente se lembrar que y', na verdade, é dy dt, nós podemos reescrever a equação governante do problema de valor inicial da seguinte maneira. Ela pode ficar escrita assim: dy é igual a f de y e t dt. Na verdade, é como se a gente tivesse multiplicado pelo dt do lado de lá, não é isso? De maneira que se a gente integrar essa função aqui entre dois instantes diferentes, e o meu objetivo é integrar isso aqui entre o instante t e o instante t mais delta t, então eu vou integrar entre t e o instante t mais delta t, olha o que acontece. O primeiro lado é trivial, porque na verdade é a integral de uma diferencial exata. Então, esse lado aqui fica simplesmente assim: y em t mais delta t menos y em t. Opa, t. Isso que tudo é igual à integral de t até t mais delta t de f de y e t dt. Até aqui, essa equação é exata, ela é a solução analítica do problema. Se nós soubéssemos resolver essa integral, tínhamos a solução exata, digamos assim, tá? Eu vou mudar um pouquinho a nomenclatura para já ir chegando no que seria uma nomenclatura mais própria de métodos numéricos. Então, o y em t mais delta t, eu vou chamar de y em n mais 1. O n aqui está contando pelo passo de tempo. Então, o y em t é o y de n, enquanto que o em t mais delta t é o y em n mais 1. Vou passar o t mais delta t para o outro lado da equação, já fazendo uso da nova notação que nós introduzimos, e isso vai ficar y de n mais a integral em t, desde t até t mais delta t, de f de y de t dt. Tá joia? Então, essa equação ainda é solução analítica do problema. O que nós podemos perceber é que para avançar desde do ponto y em n até o ponto em y em n mais 1, o que nós precisamos, na verdade, é aproximar essa integral. Então, vamos olhar para esse problema na forma gráfica. Então, eu vou fazer um gráfico para ver o que nós estamos calculando. Então, na verdade, se você fizer um gráfico, eu vou supor que a função f é uma função assim, não importa muito, tá? Então, aqui o que eu estou graficando é f, e o que nós temos aqui é o tempo. Então, isso aqui seria o t, aqui nós teríamos t mais delta t, de maneira que esse ponto aqui, ó, é o ponto Fn, ou seja, Fn
seria... Eu não vou usar essa notação Fn, não gostei. Eu vou usar outra coisa. Eu vou simplesmente dizer que essa aqui seria a F calculada em Y, N e T. Na verdade, esse T aqui seria o Tn também, né? Mas não tem problema, vamos deixar assim. Obviamente, esse ponto aqui, ó, é F em Y, N mais 1 e T mais ΔT, né? Isso aqui seria F em Y, N mais 1, T mais ΔT, tá bom? A nossa tarefa, ou melhor, a tarefa do método numérico é aproximar essa integral. A integral, na verdade, é essa área. Então, se nós tivéssemos um meio de calcular essa área, nós teríamos resolvido o problema, tá certo? O método de Euler propõe a aproximação mais simples possível para essa área. Na verdade, uma aproximação para a integral que equivaleria a uma soma de rima. Então, no fundo, o que o método de Euler propõe é aproximar a área dessa integral, que é essa área que eu rachurei de azul, pela área que eu vou rachurar de vermelho, que na verdade é essa aqui. Então, a proposta do método de Euler é, no fundo, dizer que a integral que vai de t até t mais ΔT, de f de y de t dt, que ela é aproximadamente, tudo bem, o valor desse retângulo aqui. Ora, o retângulo tem base ΔT e altura f de yn t mais ΔT. Então, essa seria a aproximação do método de Euler, tá? Para o problema. Opa, eu botei aqui, mas eu botei desculpa, não tem nada a ver. Entendi? Tá certo? Olha, para falar a verdade, seria interessante que nós anotássemos isso aqui da seguinte maneira. Eu vou colocar esse aqui como Tn, esse aqui como Tn mais ΔT, esse aqui vai ser o Tn, esse vai ser o Tn, só para uniformizar um pouco mais a notação, Tn, tá bom? Então esse é o método de Euler. Ora, então como que fica desenhado o método de Euler? Tá? O método de Euler fica assim, a suposição, nós conhecemos o valor de yn é conhecido, yn é conhecido, e avançamos para yn mais 1, dizendo que yn mais 1 é o próprio yn, mais a aproximação da integral que nós temos, ou seja, mais ΔT vezes f de yn tem. Pronto. Então, na verdade, esse é o método de Euler. Se você observar bem, o primeiro y ele é conhecido, ele é da condição inicial. Então, quando você for, né, ou seja, o y1 ele vai ser igual ao y0 mais ΔT vezes f de y1 0, supondo que o primeiro t começou em 0, tá certo? E aí quem é o y2? O y2 é, na verdade, y1, esse aqui é o n mais 1, esse é o n, mais ΔT vezes f de y. Gente, desculpa, né? Esse aqui, ó, é y0 e aqui é y0, tá? Desculpa. É lógico, a gente não conhece. Esse aqui é y1 e esse aqui é ΔT. Eu vou fazer mais uma para ficar bem claro. y3 é igual a y2 mais ΔT vezes f de y2, e aí vai ser ΔT mais ΔT. Então 2 ΔT, tá? E assim por diante. Tá bom? O que nós esperamos? Nós esperamos, na verdade, que quanto menor o ΔT, tá certo?
mais acurada seja a solução numérica, ou seja, mais próxima à solução numérica estará da solução analítica ou da solução exata do problema. Analítica não. Alguns problemas não têm uma solução analítica fechada, mas da solução exata do problema. Certo? Então esse aqui seria o método de Euler. Ele é um método de primeira ordem. Eu não vou demonstrar isso na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios em que vamos constatar porque ele é um método de primeira ordem, mas eu vou explicar o que significa ele ser um método de primeira ordem. O método de Euler, dizer que esse método é de primeira ordem, quer dizer o seguinte, que quando a gente diminui o ΔT, nós esperamos que o erro diminua na mesma proporção. Para ser mais preciso, se você reduz o ΔT pela metade, nós espera-se que o erro global associado ao método diminua também pela metade. Nós vamos tratar disso numa outra aula em que eu vou fazendo um programa. E aí nós vamos fazer um programa e vamos olhar ali como que a gente calcula esse erro, por que o erro é global. E calculando o erro, nós vamos tentar entender por que ele é de primeira ordem. Tá? Mas o mais importante é a gente entender que esta é uma aproximação, ó, tem uma borboleta aqui, tchau, que esta é uma aproximação da solução, tá certo? E essa aproximação aqui, às vezes a gente anota isso assim, fala que isso é de ordem ΔT. O que eu estou dizendo aqui é que o erro que eu estou cometendo é proporcional a ΔT, tá bom? No fundo, nós podemos mostrar, e não é muito difícil, que esta fórmula aqui, ou melhor, esta fórmula aqui equivale a uma série de Taylor para aproximar y em t mais ΔT nas vizinhanças de yt, que foi truncada a série de Taylor no termo de ordem ΔT ao quadrado. E esse truncamento na ordem ΔT ao quadrado resulta num erro de ordem ΔT quando você considera a soma de todos os erros cometidos em cada um dos passos que você faz para resolver o problema. Tudo bem? Então essa é a primeira parte que eu quero fazer agora, porque nós vamos fazer isso no programa de computador, na continuação dessa aula, que vai ser com o computador. Eu quero melhorar o método de Euler. Tá? Nós vamos programar esse método e na hora de programar é legal que todo mundo esteja com ele anotado ali no cantinho, tá certo? Mas depois eu quero fazer um método vou melhorar o método agora e vamos programar um método melhorado também, tá? Então esse foi o método de Euler. Agora eu vou falar do método de Euler de segunda ordem, seria o método preditor-corretor de Euler. Então, pois bem, qual é a ideia desse método? Eu vou apagar essa parte aqui para ganhar um pouquinho de quadro. O que eu vou fazer é reescrever o problema dessa parte, ó. Aqui, tudo bem? Vou transportar isso para cá, rapidamente. Yn mais 1 é igual ao yn mais a integral de t até t mais ΔT, de f de y e t, depois. Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Legal. Então vamos continuar, tá? Lembrando, a tarefa do método de Euler, nesse caso, é aproximar essa integral aqui. Aproximar essa área. Isso aqui seria um eixo de f. E aqui está o t. Tá? Melhor do que fazer a série de rima, do que fazer uma somatória de rima para aproximar a área, seria nós usarmos a regra do trapézio. Tá? Então, o que diz a regra do trapézio? Que uma aproximação para essa área seria, na verdade, usar essa área desse trapézio aqui. Tudo bem? E como que calcula a área do trapézio? Ela vai ser a soma das bases, então o trapézio aqui, as bases paralelas, a altura dele está aqui embaixo, tá? Ele está deitado.
a soma das bases. Então, a primeira base vale quem? Vale precisamente a f calculada no instante t. Então, a primeira base seria f em yn tn, mais a outra, que é f de yn mais 1 tn mais delta t. Tá vendo? Tá bom? Tudo isso vezes a altura, vou usar um colchete para ficar bem claro, vezes a altura que é delta t, dividido por 2. Então, isso aqui seria a regra do trapézio para calcular, para aproximar a área debaixo da curva de f. O grande problema é que esse termo aqui, ó, ele é desconhecido. Na verdade, a tarefa do método numérico é justamente determinar o yn mais 1. Então, qual é a proposta do método de Euler? Preditor, corretor. Vou fazer diferente. A proposta do método de Euler é fazer o cálculo, aproximar essa integral, usando a regra do trapézio, mas na hora que tiver que calcular a f em yn mais 1, a gente estima esse valor usando o método de Euler de primeira ordem. Então ele ficaria desse jeito, ó. Primeiro passo seria a predição. A predição de quem? De yn mais 1. Então eu vou calcular um yn que é falso, é o yn mais 1, sei lá, vou botar um tio aqui. Depois nós vamos fazer uma outra notação. Esse com o tio eu vou usar um método de primeira ordem. O que dizia ele? Que era o yn mais delta t vezes f de yn tn. Pronto. Então, isso aqui é a predição. Nós só vamos usar o valor de yn mais um tio para calcular aqui o valor da f. Agora a gente vai para a correção. Então, na correção, eu já vou calcular a integral, ou melhor, já vou fazer o cálculo do yn mais 1, sem o tio. Então, sem o tio vai ser assim, ó, yn mais 1 vai ser o yn mais. Aí eu vou usar a regra do trapézio para aproximar a integral. Então vai aparecer assim, ó, delta t sobre 2, abre colchete, f de yn tn mais tomara que o quadro dê. No lugar de yn mais 1, eu vou usar tudo isso que está aqui em cima. Yn mais delta t f. Ai, desculpa, gente, eu vou ter que fazer aqui na linha de baixo, tá? Então, continuando. Mais f de yn delta t f de yn tn. Então, isso aqui, na verdade, quem é? É a aproximação de yn mais 1, é a predição, em t, perdão, mais delta t. Fecha o colchete. Pronto. Isso aqui é que é o método de Euler de segunda ordem, ou preditor-corretor. Quando a gente olha para ele aqui, ele parece que fica meio difícil, ou não sei. No fundo eu acho que não, mas tem uma maneira da gente organizar esse método que fica mais fácil, porque na verdade, se você olhar no primeiro passo, a gente tem que calcular o f em yn tn. No segundo passo, parece que eu tenho que calcular de novo, tenho mesmo. Ele aparece aqui e aqui. Então, na verdade, se a gente calcular o valor de f em yn tn uma vez só e armazenar, dá para organizar esse método de uma forma mais
compacta e, inclusive, muito mais fácil de programar. Repare, então, nós vamos escrever na forma do que seria o algoritmo. Então, nós vamos supor que conhecemos yn, né? Então, conhecido yn, o primeiro passo vai ser calcular um K1. K1 vai ser um coeficiente que a gente vai usar. Quem é o K1? É justamente esse amigo aqui. K1 que aparece ali, aparece aqui e aparece aqui também. Então, eu vou calcular o K1, quem é? É o f de yn Tn. Pronto. Agora, eu vou calcular o K2. K2, na verdade, é esse amigo aqui, ó, é um novo cálculo da f. Ele é o f, isso aqui vai ser quem? É o yn mais delta t vezes o K1, que já está calculado, não tem que repetir. E aqui aparece Tn mais delta t. Pronto, calculamos K1 e K2. Então foram, repare, dessa forma nós tivemos que fazer o cálculo da f, que é a parte que pode ser computacionalmente mais custosa, mais cara, 2 vezes. E depois nós vamos simplesmente adiantar o yn, ou seja, quem vai ser o yn mais 1? Ele vai ser o yn mais delta t sobre 2, que multiplica K1 mais K2. Tá bom? Ah, e em geral a gente também adianta o tempo. Tn mais 1 é igual a Tn mais delta t. Né? Então pronto, esse aqui é o método de Euler preditor-corretor, tá bom? Na verdade, esse método também pode ser chamado de um método de Runge-Kutta. Ele é precisamente um método de Runge-Kutta. Então, eu vou dar os nomes dele aqui. Esse aqui seria o Euler. Ele tem vários nomes, tá? Ele é o Euler de segunda ordem. Por quê? Porque calculando desse jeito, ou seja, progredindo com o y, usando este algoritmo, este método, o erro que nós vamos cometer não será mais proporcional a ΔT, mas sim a ΔT ao quadrado. Ou seja, quando você diminuir o ΔT, o erro vai diminuir muito mais rapidamente, tá? Em comparação com o de primeira ordem. Então, esse aqui é o Euler de segunda ordem, ou Euler preditor corretor, que também é o método, ou equivale ao método de Runge-Kutta de segunda ordem. Não sei querer dar spoiler, mas já dando, o método de Runge-Kutta de quarta ordem, na verdade, vai ter outros 2 passos aqui. A gente vai ter que fazer mais predições, digamos assim. Vou calcular K1, K2, K3 e K4 e vou ponderar essa soma de outra forma, tá? Mas isso fica sendo assunto para outra aula. A ideia agora é a gente ir para o computador usando o Octave ou o MATLAB para programar este método aqui e o método de primeira ordem também. Nós vamos começar com um problema cuja solução analítica nós já conhecemos para poder ver se acertamos ou não. Aprender um pouco de programação também e calcular o erro. Conhecendo a solução analítica, nós vamos poder calcular o erro. Aí eu vou mostrar lá no computador como a gente calcula esse erro e vamos comparar o erro cometido pelo método de Euler de primeira ordem com o de segunda ordem. Ok? Então, muito bem. Por hoje é isso aí. Valeu!